E você passar por um sofrimento não vai te levar a evoluir automaticamente. Agora, se você refletir em tudo que você passou, lidar com aquilo, transformar aquele material, né, do que foi acontecendo, de vivências que você teve, aí você cresce. Senão, a gente vai só repetindo, esse inconsciente vai se tornando compulsivo na nossa vida. As repetições das histórias, violências e tal. Então, às vezes, alguém que passou uma situação ali de falta de afeto, aí fala assim, vocês já devem ter visto histórias assim, eu já vi. Não, quando eu crescer, eu não vou ser assim com meu filho. Aí chega a vez dele, né? Aí a pessoa repete de outra maneira, mas repete a ausência, repete a falta de afeto, a falta de troca, a dificuldade para se abrir emocionalmente, mas porque tem algo ali que precisaria ser trabalhado antes, é preciso dar um passo atrás, tá? Então, se a gente quer grandes seres humanos, pessoas que vão desenvolver essas capacidades latentes, isso que elas trazem consigo, viver o seu Dharma, daqui a pouco eu vou explicar essa questão do Dharma, precisamos oferecer esse amor, porque é o amor que vai dar toda a base biopsicológica e até espiritual para o florescimento do ser humano. E alguém poderia dizer assim, ah, mas eu não recebi, estou aqui. É, mas você vive com um monte de coisa que muitas vezes estão te travando, que você está precisando trabalhar em terapia, né? Ansiedades, gatilhos, situações que invisíveis, né? Que estão ali no psiquismo, que você está até hoje se trabalhando. A gente não precisa repetir para daí depois na vida adulta. Não, a gente pode já fazer diferente. É nossa responsabilidade, né? A gente se cuidar e cuidar dos nossos, oferecer algo diferente, reformar, passar para frente o que foi bom, porque tem muita coisa boa assim. Mas o que não foi é preciso a gente ter esse olhar. E aí eu coloquei aqui uma frase do Paramahansa Yogananda, que ele diz assim: está nas mãos dos adultos de hoje a elevação dos cidadãos de amanhã ao educarem as crianças para uma vida equilibrada. E aí eu lembrei de uma troca que eu tive com uma das alunas esses dias, lá na plataforma da comunidade, que ela tava, eu até falei disso nos stories, né? Não vou alongar nisso, mas achei muito legal trazer, porque ela falava que o filho dela tem a Vênus em Leão, lá na aula sobre Vênus, e aí ela tava explicando, né, como ela sente, e ela me perguntou, mas Samantha, como nós, como pais, podemos ter consciência disso e agir com mais facilidade? Como pode ser benéfico para ele, sem que ele dependa do reconhecimento do mundo externo, ajudar essa Vênus em Leão, ainda mais numa casa 2, mas sem ele ficar dependente da opinião dos outros. E ela tocou aqui num ponto fundamental, né? Porque você conhecer o mapa também vai te colocar em contato com a necessidade de valores ali com aquela criança. Realmente, uma Vênus em Leão, e eu já vi isso. Quando ela está distorcida, a pessoa pode ir para uma vida adulta de muitas vaidades. E aí aqui eu escrevi uma resposta para ela bem longa, que eu não vou ler aqui, porque né, ficaria muito longo, mas eu disse para ela que eu achei muito importante, que tem muitas crianças crescendo acreditando que narcisismo é amor próprio, né? Não tem nada a ver com narcisismo, a Vênus em Leão, mas muitas pessoas pensam, inclusive, a depender da astrologia que se pratica, as pessoas vão se justificar. Ah, tá vendo? Eu sou assim, eu tenho esse lado meu aqui, meio estrelinha, arrogante, tá? Mas é porque eu tenho a Vênus em Leão. Eu já vi pessoas falando isso. Não, mas eu sou assim, estourada, né? Porque eu sou ariana. Mas eu sou assim, indecisa, porque eu sou libriana. Espera, será que a energia de Libra é ela que determinou você ser assim? Esses dias estava falando do signo de Gêmeos, né? Que perguntaram assim: Gêmeos é o traíra? E aí eu até fiz um post falando disso. Aí teve gente que me questionou, falou que não concorda. Só que aí você vai pegando certos mapas, né, de pessoas, filósofos, pessoas que demonstraram um certo caráter, né? Também não vou falar disso agora. E você vê, são pessoas que tinham gêmeos em destaque. Então, essa ideia de que o mapa determinou você ser mau caráter, você ser egoísta, você ser narcisista, é uma grande falácia e é um atraso. Por isso que essa aula aqui é para alma profunda, essa aula é longa, essa aula aqui, eu não tô aqui para te dizer 1 mais 1 igual a 2 e é isso, tchau. Não, eu tô te trazendo, te convidando aqui a muitas reflexões, tá? Se você for pegar o mapa e pegá-lo em termos de ficar refém, né? Eu prefiro que você não estude. Se for para você dizer, eu sou assim mesmo, porque eu sou virginiana, porque eu. É melhor não estudar, porque aí você vai atrasar a tua evolução. Tá? A astrologia é uma ferramenta para facilitar o nosso processo de crescimento e não para adular as sementes negativas, para a gente ficar mantendo, não tem nada a ver com isso. Qual é o lado luz de uma Vênus em Leão? Esse é o questionamento. Como que eu posso fomentar bons valores? Né? E é que eu até trouxe para ela que existem os extremos, né? Que existem pessoas que vão dizer assim, frustra o seu filho, que é assim que ele vai aprender.
né? E o que é um absurdo, isso vai totalmente contra, até mesmo que a ciência está demonstrando, áreas do cérebro que são afetadas. Esse livro, O Porquê o Amor é Importante, que eu mostrei, ele fala vastamente sobre isso. Esse outro gigante que eu mostrei também da Papalha e a outra autora da psicologia, também vão demonstrar isso, né? Os estudos amplamente aí sendo aprofundados. Mas, por outro lado, outros vão por outro extremo, né? Então, faz tudo que seu filho quer, agrade o tempo todo. Ainda mais se você veio de uma infância, de uma família disfuncional, se você sofreu negligências, e aí você entra numa de vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Aí você vai para o outro extremo e também vai atrapalhar a evolução. Veja só uma situação, né? Quantas famílias, vão pensar na parte financeira, famílias que vieram de situações de muita batalha, falta, né, de muitas necessidades e tal, aí vai, conquista, cria aquele império, vamos dizer assim. Aí cria filhos materialistas que não entendem o valor do trabalho, que não têm valores de fraternidade, né? Quer dizer, será que foi bom para esse filho ter crescido assim, com tudo? Não, porque meu pai me deu tudo, minha mãe me deu tudo que eu não tive. Será que era isso? Então, acaba que essa pessoa ainda está reproduzindo a infância dela, mas numa polaridade oposta. Quer dizer, ela não fez um processo de dar um passo atrás, refletir, peneirar. Peraí, deixa eu fazer aqui, cumprir a minha responsabilidade. Como que eu posso oferecer, sim, para o meu filho todo esse carinho e tal, mas desenvolver valores, né? Enfim, foi uma resposta bem longa. Um dia tem um conteúdo que eu já estou estruturando ele, mas é para o ano que vem, provavelmente, sobre valores. A gente vai falar muito de casa dois, valores financeiros, porque as crianças hoje, o apelo da mídia, do consumismo, né, isso vai afetando a vida financeira, vai afetando a visão de si, né, os valores pessoais. Então, enfim, a gente vai falar disso mais futuramente. Mas, enfim, aí depois ela respondeu para mim assim: é um constante trabalho também de reforma íntima. Porque aqui eu falei sobre a importância da gente dar o exemplo, da gente construir valores espirituais com essa criança, porque senão, tá, o que vai te nortear? Se você não tem nada além disso aqui, do aqui e agora, se você só vive a vida pela busca de preencher aqui o ego, né? Como que eu consigo expandir isso? Então aí precisa ter outro tipo de valor. E aí eu fui trazendo isso com ela, a importância de fazer o bem, de entrar em contato com as necessidades de outras pessoas também, porque aí você vai expandindo isso, né? Claro, adequado à idade da criança, tá? E aí ela respondeu isso, que nossa, é um grande trabalho de reforma íntima, porque não tem como você ensinar uma coisa que você não pratica, passar valores que você não possui, né? E eu falei para ela, sim, realmente, que a gente cresce muito ao guiar da melhor maneira possível um outro ser humaninho que nos foi confiado. Então, cada vez que você busca melhorar em si para passar, né, para sua criança, os dois estão crescendo, vocês dois estão avançando, a família, na verdade, como um todo. A sociedade vai crescendo também por esse exemplo. Eu pergunto a vocês acham que a sociedade foi muito ou pouco beneficiada, por exemplo, pela professora Lucilena? A Lucilena, ela tem vídeos de, sei lá, mais de 10 anos atrás, né? Muitos comentários, essa mulher, ela inspira o bem, ela inspira a gente a pensar em valores, em algo a mais, né? Alguém que, por exemplo, na época da pandemia, deu muita esperança, né? Assim como outras pessoas que eu admiro pra caramba, né? Que fizeram coisas incríveis. Então, são pessoas que vão levando para a coletividade, vão passando. E aí eu trouxe aqui a gente já está finalizando, essas duas passagens aqui, de pessoas muito diferentes entre si, né? Um é o Sri Yukteswar, que é o guru do Yogananda. Essa passagem aqui é do livro Autobiografia de um Yogi, em que o Yogananda vira para ele. O Yogananda era um garoto, tinha ali, sei lá, uns 18 anos, 17, e ele fala pro guru dele: mestre, me conta alguma coisa da sua infância. E aí o Sri Yukteswar falou: tá bom, vou te contar 3 histórias e trazer uma lição de cada uma. E uma das histórias foi essa. Uma terceira história refere-se à plasticidade da mente jovem. Certa vez, ouvi mamãe comentar: o homem que aceita trabalhar sob ordem de alguém é um escravo. Esta impressão se gravou tão indelevelmente em mim que, mesmo depois de casado, recusei todo tipo de emprego. Enfrentei os gastos investindo a herança de minha família em terras. Moral: sugestões boas e positivas devem ser dadas aos ouvidos sensíveis das crianças. Suas primeiras ideias permanecem profundamente gravadas por muito tempo. E que trabalho dá, né, pessoal, a gente limpar do nosso inconsciente, nosso subconsciente, aquelas vozes de frases negativas dizendo que você não é bom o suficiente, ou será que você é tudo isso mesmo? Será que você vai conseguir? Você nem é tão inteligente assim. Quantas falas, né, que muitas vezes a gente está hoje enquanto adultos tentando limpar ainda, porque ficou gravado.
E aqui ele conta, né, que a mãe dele, só o fato dela falar, ela nem estava falando, ensinando para ele ali, mas ela dizer isso gravou nele um princípio. Opa, não quero ser escravo, não quero ficar dependente, eu vou criar aqui de alguma maneira. E aí ele foi casado, né? Ele teve uma filha e depois ele se tornou um renunciante, um monge, né? Depois já mais velho, e foi então o guru do Yogananda, e ele diz isso. Sugestões boas e positivas devem ser dadas aos ouvidos sensíveis das crianças. E para dar sugestões boas e positivas, imagina o trabalho interno que a gente também tem que fazer. Porque nós temos muitas sugestões negativas também, às vezes gravitando. Todos os dias a gente está lidando com essas batalhas na nossa mente. E aí depende qual lado que eu vou alimentar, o que eu estou trazendo na minha vida. E isso tem tudo a ver com a nossa evolução. O mapa astral vai nos ajudando. Se, por exemplo, ela deu o exemplo do filho aqui de Vênus em Leão. Né, para trazer valores, uma Vênus em Leão na casa 2, casa dos valores, Vênus, o planeta dos valores, em Leão, uma autoestima equilibrada, dons, as capacidades, os talentos e tal, mas de uma maneira equilibrada. Quantos artistas que a fama destruiu aquela pessoa, né? Porque o ego desequilibrou, sabe? Então, para trazer um lado de uma autoestima que não depende do externo, como que eu trabalho isso? E aí eu preciso trabalhar isso na minha própria vida. Uma vez eu li uns estudos que falavam que a gente, na vida adulta, vai só repetindo as coisas que a gente recebeu lá nos primeiros anos de vida. É possível programar essa plasticidade da mente? Ela é possível durante a vida inteira. Eu ainda hoje posso modificar muitas coisas, mas é um pouco mais desafiador. E é muito interessante que eles falavam disso lá antes da década de 20, antes da neurociência até se debruçar nessa área da plasticidade cerebral, que é muito interessante. Né? E uma outra frase aqui da Gisele Bündchen, desse livro dela, O Aprendizados, né? Vocês veem que eu estou trazendo coisas assim de gente bem diferente, mas que vai assim conversando numa linguagem universal. E ela falou, isso aqui me marcou bastante, ela falando da importância das nossas palavras, ela disse, as suas palavras podem se tornar parte das crenças de outra pessoa, parte de como ela vai definir a si mesma e você. Pode ser difícil se livrar do condicionamento que se adquire na infância. Tô falando a mesma coisa. Então, olha só. Imagina, aí ela fala, até depois que ela fala isso, ela fala assim, tem algo mais perigoso do que isso? Ela pergunta. Imagina a gente pensar que as nossas palavras vão se tornar o psiquismo, parte do conjunto, as vozes internas que a nossa criança vai levar para a vida dela, vão se tornar parte das crenças dela, parte de como ela vai definir a si mesma. Por isso que você tem que ter a sua própria forma, né, a sua opinião, o seu próprio conhecimento, formar de uma forma muito sólida o que você diz de si, o que você diz da sua criança, a sua compreensão do mapa, né, em vez de ficar ali, Vênus e Leão é isso, pronto, acabou, fim. Não, peraí, o que eu tenho para desenvolver nisso aqui? Então, senão a gente vai ficando sugestionável a tudo isso. Você gostou dessa aula? Então eu quero te convidar para conhecer a Comunidade Mamãe Astróloga, que é a minha plataforma de conteúdos exclusivos para você que é mãe e que deseja se aprofundar na compreensão do mapinha da sua criança para assim oferecer uma educação mais consciente e cheia de propósito. Inclusive eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho para você dar uma olhada no que tem dentro da comunidade. Olha só, antes de mais nada, você vai notar que a comunidade é como se fosse um Netflix da astrologia infantil que tem muito conteúdo. Mas fica tranquila, porque o curso principal é o Mamãe Astróloga. Depois disso, tudo é complementar e aprofundamento, então você não precisa ficar com medo de não ter tempo. Além disso, as aulas não são longas e você pode estudar de acordo com as suas necessidades para o seu momento de vida e o momento da sua criança. O curso Mamãe Astróloga é a base de tudo e você pode ver no seu tempo. Os outros conteúdos são um aprofundamento e aqui você vai encontrar vários temas. Quer saber mais e se tornar aluna da comunidade Mamãe Astróloga? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do site oficial com todas as informações e em que você vai poder efetivar a sua inscrição.